Então, meus amigos, essa é a parte 2 da aula número 1. Vamos prosseguir com nossa aula inaugural, né? Vocês podem perceber aí que tem vários tipos de solos, né? Que eu fiz questão de dar uma colocada aí para vocês terem uma noção, né? Vários tipos de solos. E aí, continuando, e tem um cronogramazinho, um formato, né, dos três tipos de rocha, né? Rocha ígneas, sedimentar e rocha metamórfica, né? E aí você, pelas setas vermelhas e azuisinhos, você pode perceber como é feita essa transição, né? Como as rochas se decompõem ou se é, sofre transporte e deposição, tá certo? Então agora, gente, essa parte ela é interessante porque ela tem uma grande influência na origem e formação dos solos, que é o intemperismo, né? O que é o intemperismo? Né? São um conjunto de modificações de ordem física, que são a desagregação, e também química, que são a decomposição. Nós já falamos anteriormente que as rochas sofrem ao florar na superfície da Terra. Essa interação entre o material geológico, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Então vamos falar a diferença entre intemperismo e erosão, né? O intemperismo também ele pode ser chamado de meteorização, que se nota o sobreconjunto de processos químicos, físicos e biológicos responsável pela desagregação, quer dizer, quebra ou decomposição das rochas, né? E isso vem a erosão, que também é um conjunto de etapas que reúne o desgaste, o transporte e a deposição de material sedimentar, seja de partículas de rocha ou de solo. Vocês podem perceber aí essa foto do lado direito, que é uma grande erosão, né? Que no fundo dela há bastante sedimentos, de depósito de sedimentos. Então, podemos dizer que a erosão é o processo de transporte das partículas de rocha decompostas, vocês podem ver aqui no fundo, ou desagregadas pelo intemperismo, né? Grandes volumes de chuvas, né? E assim por diante. Quais são os principais agentes físicos do intemperismo? O principal deles é a água, que pode ser em forma de gelo ou degelo, e isso exerce elevadas tensões, né? E com isso há uma grande fragmentação por ação do gelo, né? E quando o gelo derrete e dá o degelo, claro que a água em forma líquida ela vai ocupar as fissuras da rocha, que posteriormente ela volta a congelar, se expande e exerce pressão nas paredes, provocando a sua ruptura. Então, portanto, a água ela exerce elevadas tensões. Aí nós temos um exemplo de um bloco de gneiss fraturado pela ação do gelo nas fissuras. Também a temperatura é um agente físico. A temperatura ela pode provocar trincas, no quais a água penetra, atacando quimicamente os materiais. Você tem aí embaixo, aí, além das duas fotos, né, você tem um diagrama, de um desenho de diagrama, né, que conta com um processo que se dá essas trincas, né, esse intemperismo, né. Aí existe dois exemplos aí, o segundo de fissuras, dessa primeira foto do lado esquerdo, e do lado direito o campo de Lapeaz, nessa forma, né, praticamente.
O vento também é um grande agente físico. Lá nos Estados Unidos, o grande exemplo disso é o Grand Canyon, né? E algumas regiões aqui do Brasil também, parte de Goiás ou do Piauí, o vento ele tem uma ação que carrega areia, né? E ela bate na base rochosa, erodindo a rocha, né? O desenho do lado esquerdo dá-se bem isso aí. Outro agente físico é a vegetação, a ação da raiz de uma árvore, né? Vocês nitidamente a foto do lado direito você pode perceber que ela é alargada, né? Essa fenda, existe uma fenda, não sei se vocês podem perceber essa fenda aqui, né? Aqui vai penetrando água e vai puxando. Basicamente a raiz está segurando essa árvore aí, né? Agora, do físico passando por agentes químicos, entre os principais é a oxidação. A oxidação é uma mudança que sofre o mineral em decorrência da penetração de oxigênio na rocha. Por exemplo, o ferro. O ferro, ferrugem, né? Vem de ferro, né? O mineral ferro, quando há penetração de água no mineral de ferro, ele oxida, provocando a ferrugem, né? Aqui do lado direito existe um exemplo, tá? O pixogênio ele é rico em ferro, libera sílica e íons ferrosos para a solução. Aí o ferro ferroso é oxidado pelas moléculas de oxigênio, formando ferro férico, né? Esse ferro férico combina com água, precipitando produtos ferruginosos. Isso um exemplo, tá? De oxidação. Depois vem a hidratação, que é a entrada de moléculas de água na estrutura dos minerais. Alguns desses minerais, como o ferro de passo, por exemplo, ele sofre expansão, levando ao fraturamento da rocha. O exemplo do lado esquerdo ele é bem característico, ele é bem explicativo em relação a isso aí, né? A hidrólise é um processo de decomposição química do intemperismo. Ela se reveste de maior importância porque é o mecanismo que leva à destruição dos silicatos, que são os compostos químicos mais importantes da listosfera. Em resumo, esses minerais na presença dos íons H+, liberados pela água, são atacados reagindo com os mesmos. Então, o H+ penetra nas estruturas cristalinas desses minerais, desalojando os seus íons originais, causando um desequilíbrio na estrutura cristalina do mineral, levando à destruição, né? Aí vem a carbonatação, é um ácido carbônico responsável por esse tipo de intemperismo. Ele é mais acentuado em rochas calcárias. Nós vimos um exemplo lá atrás, né, de uma barragem que caiu por causa das rochas calcárias. Isso refere à causa da diferença de solubilidade entre o Ca e o CO3, né, o cálcio com bicarbonato de cálcio, formando essa reação, né? Os diferentes minerais constituintes das rochas originarão solos com características bem diversas, né? Isso aí vai depender de acordo com a resistência que ele tem ao intemperismo local. Inclusive tem minerais que têm uma estabilidade química e física que normalmente não são decompostos, ficam séculos e séculos no lugar. Por exemplo, o quartzo, por possuir uma enorme estabilidade física e química, é parte predominante dos solos grossos, como as areias e os pedregulhos. Na carbonatação, o gás carbônico contido na água forma ácido carbônico, contribuindo para a decomposição da rocha,
Nós temos um exemplo do lado esquerdo aí, né, que a água penetra pelas fendas e os carbonatos se cristalizam e transformam-se em calcita que formam o espeleotemas, dentre eles o estalactite e o estalagmites, né? Qual que é as diferenças? Né? Você pode ver aí que o estalactite eles são superiores e o estalagmites são inferiores nessas fendas. E com isso, o intemperismo ele tem influência nesse tipo de solo e o intemperismo químico ele possui um poder de desagregação da rocha muito maior que o intemperismo físico. Esses solos gerados em regiões a predominância do intemperismo químico tendem a ser mais profundos e mais finos do que aqueles solos formados em locais onde há predominância do intemperismo físico. Os solos originados a partir de uma predominância do intemperismo físico apresentarão uma composição química semelhante à da rocha-mãe, que é ao contrário daqueles formados em locais onde há predominância do intemperismo químico. Então, a água ela é um fator fundamental no desenvolvimento do intemperismo químico da rocha. O físico também, a água também é um fator fundamental também na desagregação do intemperismo físico. As regiões com altos índices de pluviosidade e altos valores de umidade relativa do ar tendem a apresentar uma predominância de intemperismo do tipo químico, o contrário ocorrendo em regiões de clima seco. Essa é uma grande diferença. Aí vocês podem perceber as etapas da formação do solo em quatro partes, né? Ele começa da direita para a esquerda. O primeiro leito rochoso começa a se desintegrar. No segundo passo, a matéria orgânica facilita a desintegração. No terceiro, forma-se os horizontes, né? Cada tipo de solo. E finalmente o solo, no quarto, o solo desenvolvido sustenta uma vegetação densa. Nós temos esse perfil de formação do solo aí. As camadas são paralelas à superfície do solo, né? Você começa em cima, onde que tem como se fosse um jardim, né? Restos de plantas e animais na superfície do solo. E lá no final, a rocha-mãe, que ela é submetida ao intemperismo, se desagrega e se decompõe, dando origem ao solo. Aí tem um perfil de formação de solo bem descritivo, né? Falando sobre o solo residual maduro, jovem, o saprólito, e como essa alteração de rocha e finalmente uma rocha sã, uma rocha inalterada. Aqui é repetitivo, né? Falamos da rocha sã, que ela passa paulatinamente a rocha fraturada, depois é o saprólito, é o solo residual jovem, é o solo residual maduro, né? E quando a gente se trata desses solos residuais, né, é de grande interesse a identificação da rocha sã, pois ela condiciona, entre outras coisas, a própria composição química do solo. Né? O solo residual é aquele que vem de origem da rocha alterada, né? Então, provavelmente, ela é decomposta de alguma rocha sã. Então, o que é que vem a ser a rocha alterada? Né? Na rocha alterada, o seu horizonte ela progrediu ao longo de fraturas, zonas de menor resistência, deixando intactos grandes blocos de rocha original, nesse local onde o intemperismo atuou de forma mais eficiente. No solo saprolítico, ele ainda guarda características da rocha-mãe e tem basicamente os mesmos minerais, porém sua resistência já se encontra bastante reduzida. É caracterizado como uma matriz de solo
que envolve grandes pedaços de rocha altamente alterada. Visualmente, a gente pode confundir isso com uma rocha alterada, mas apresenta pequena resistência ao manuseio. Nos horizontes saprolíticos, é comum a ocorrência de grandes blocos de rocha denominados de matacões, responsáveis por muitos problemas quanto ao projeto de fundações. Você determina um projeto de fundações é quando você começa a sua fundação, é localizado em alguns pontos desses matacões e você tem que resolver esse tipo de problema. Já o solo residual jovem, ele apresenta boa quantidade de material classificado como pedregulho, né, maior que passa na peneira 4,8 milímetros, e eles são bastante irregulares, como de pedregulho, né, quanto à resistência mecânica, coloração, permeabilidade e compressibilidade. Pode-se também dizer que nos horizontes do solo jovem e saprolítico, a sondagem e a percussão a ser realizada deve ser revestida de muito cuidado, porque esses pedregulhos podem vir a mascarar os resultados obtidos, danificando o material a ser coletado pelo processo de sondagem. Os solos maduros mais próximos à superfície são os mais homogêneos e eles não apresentam semelhança com a rocha original. No caso dos solos maduros, há um aumento de resistência ao cisalhamento. Cisalhamento são fissuras, né, da textura em relação à granulometria e da heterogeneidade do solo com a profundidade, razão pela qual a realização de ensaios de laboratório em amostras de solo residual jovem ou do horizonte saprolítico é bastante trabalhosa. Os solos residuais aí são provenientes da decomposição das rochas e não foram submetidos a ações de transporte, né? Se conserva no local da rocha-mãe e geralmente a maioria dos solos residuais é no centro-sul do Brasil. Nós temos um perfil aí sobre solos residuais, né? Quando ele é maduro, saprólico, né? Aí tem as profundidades, né, que você pode determinar aí, né? Isso é só um exemplo, tá, gente? Do lado direito, os solos residuais apresentados, né, pelo perfil para cada tipo de solo. E quando o solo é transportado, ele é sedimentar, ou tem sedimentos. Quando ele sofre processo de alteração, eles são transportados para outros locais, né? São chamados de solos coluviais ou depósitos de talos, né? Como é que é feito esse transporte? Por gravidade e eles são muito heterogêneos, né? Se ocorre a localização de ocorrência dele em pé de encostas ou provenientes de escorregamentos. Eles apresentam boa resistência, porém uma grande elevada permeabilidade, né? O que é colúvio? Material predominantemente fino, se encontra mais na Serra do Mar, em Planalto Brasileiro, e talos é um material predominantemente grosseiro, que se encontra principalmente no sul da Bahia e Salvador. Aí nós temos uma figura dos solos transportados ou sedimentares, né? Sofre intemperismo, desagregação, provoca uma erosão, há um transporte, existe uma deposição de material grosseiro numa parte, ele continua esse transporte de material, mas já é mais um material fino, deposita há uma deposição de material fino, e continua esse intemperismo, né, uma erosão, e ele continua até no final do pé dessas encostas. O segundo solo transportado ou sedimentar são os solos aluvionares, são de origem pluviais ou fluviais, né,
que são fontes de materiais de construção mais péssimos como fundação. Tem que tomar cuidado disso aí. Aí tem um exemplo, um eixo de uma barragem, né? O solo residual de arenito. Tem que se tomar cuidado desses solos aluviais, né? Aí nós temos ainda os solos eólicos, que é através de ventos, né? O vento que transporta isso aí. Os grãos, eles tendem a ser arredondados e uniformes, como de praia, areia de praia. As dunas, geralmente, estão no norte brasileiro, dunas, né? Não confundir dunas com praia. As dunas dão em praia, mas dunas são montes de areia, né? Lóis são depósitos eólicos formados a grandes distâncias, e areias finas e síltios, né? Os solos glaciais, que são as geleiras, costumam dar em regiões temperadas e altitudes elevadas, e são os solos formados pelas geleiras ao se deslocar pela ação de gravidade. E, finalmente, os solos orgânicos, que possuem alto teor de matéria orgânica em decomposição e apresentam coloração escura. Entre eles, a gente pode citar a turfa, que são solos com alto teor orgânico. E aí, gente, nós terminamos a aula 1. Vamos prosseguir agora para a aula 2, na próxima quinzena, né? Provavelmente vou apresentar uma tarefinha na próxima quinzena. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida eu estou no WhatsApp da disciplina para tirar qualquer dúvida. Um abraço a todos.